Supermercado em Frutal é lacrado pela vigilância sanitária. O hipermercado atacadista descumpriu o decreto vigente em Frutal pela terceira vez e foi multado e interditado. A empresa havia divulgado em suas redes sociais que faria uma promoção de Dia é da Economia. A ação descumpre a proibição de grandes promoções específicas estipulada pelo decreto municipal. Segundo a diretora executiva da Secretaria Municipal de Saúde, o hipermercado já estava ciente do descumprimento, pois já havia ligado para a vigilância sanitária para perguntar se poderiam realizar a promoção e foram instruídos da proibição. A vigilância sanitária compareceu durante esta manhã, dia 25, no local e lacrou o supermercado para evitar aglomerações e maior disseminação da Covid-19 no local. A interdição é temporária, durará 5 dias. Após esse período, se a empresa descumprir mais uma vez o decreto, a interdição será de 15 dias. Durante a coletiva de imprensa, a coordenadora da Vigilância Sanitária afirmou que foram recebidas diversas denúncias a respeito da promoção em questão e que, por mais que a maior parte do comércio esteja seguindo as recomendações, há uma parcela que tem insistido em descumprir. Natana afirmou que esses estabelecimentos não sairão impunes. O número do Disque Denúncias de Frutal é 34 99884 2500 e o telefone da Vigilância Sanitária é 3423 2866. Após as 22 horas, recomenda-se que se ligue para a Polícia Militar. A rede de supermercados ainda não se pronunciou sobre o caso. Esta matéria é do portal Jornal Correio de Frutal. Gravação de entrevista na manhã desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Nós estamos na Secretaria Municipal de Saúde e vamos conversar a respeito da ação da Vigilância Sanitária na manhã desta quinta-feira, em que resultou na interdição temporária de um hipermercado atacadista da cidade. E a gente fala nesse momento com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Natana Decene Marques. O que de fato aconteceu, Natana? Bom dia. Bom dia. Bom, o que de fato aconteceu, o que levou a fechar esse supermercado temporariamente foi porque era reincidência. Ele já tinha descumprido o decreto 2 vezes, uma por não organizar o estacionamento, conforme preconizado pelo decreto, a outra por aglomeração de pessoas nas filas, não mantendo o distanciamento adequado. Nesse dia, eles foram multados e agora a gente recebeu N denúncias, de uma suposta promoção. Nós constatamos no local que era verdade e, de acordo com o decreto, isso não poderia estar acontecendo. Por ser reincidência, ele foi lacrado por 5 dias e multado novamente. Em relação às promoções, gostaria que você explicasse o que está permitido nesse momento aqui no município de Frutal. O que está permitido é promoções que não gerem aglomerações em dias específicos, em produtos específicos, em bancas específicas. O panfletinho pode, um panfletinho na rede social pode. Agora, essas promoções, dia D, madrugadão, por exemplo, que essas lojas de imóveis costumavam fazer, anúncios nas ruas, convocando grande parte da população para ir em tal horário, tal dia, isso não pode. Natana, nesse momento, quantos mercados ou estabelecimentos foram multados? E gostaria de saber se esse mesmo rigor tem sido adotado em outros locais. Tem sido adotado sim, tanto que o ranking de campeões de multas são os bares, não chegamos a interditar bares ainda com esse novo decreto. Mercados foi a primeira interdição, só que é uma interdição de 5 dias, foi a primeira, de acordo com o novo decreto. E os mercados, se não me engano, já houveram umas 6 multas em supermercados já. Natana, 5 dias, o que deve acontecer nesse intervalo de tempo? Qual a orientação passada a esse hipermercado? Bom, esse hipermercado, ele só vai reabrir após os 5 dias, de acordo com o decreto. Não adianta ele querer organizar para reabrir antes do tempo, porque isso não vai acontecer. E quando ele reabrir, ele tem que seguir as normas à risca do decreto, porque outra reincidência aí fecha por 15 dias. Em relação à abordagem propriamente dita, como ela foi feita? Vocês chegaram, havia muitas pessoas dentro do hipermercado, como os clientes reagiram? Eu gostaria que a senhora pudesse informar nesse momento a dinâmica dessa abordagem.
Nós estamos recebendo a denúncia, acho que desde o começo da semana, né? Porque foi uma promoção muito divulgada. Então a gente só poderia ir no dia, né? A gente só trabalha com a ação de fato. Não tem como eu tomar uma atitude antes dela acontecer. Nós fomos, o mercado não estava cheio, estava assim organizado, mas o maior problema foi descumprir pela terceira vez o decreto, né? Mas assim, os funcionários foram compreensivos, os clientes foram compreensivos, os que estavam na fila do caixa a gente permitiu que terminasse de passar, os demais que estavam comprando a gente pediu para sair e assim o mercado foi lacrado. Natana, as aglomerações têm sido um dos principais, vamos dizer assim, problemas aqui na cidade de Frutal, tanto em mercados, em bares, conforme você disse aí? Tem sido, mas assim, melhorou bastante, né? Eu acredito que seja pelo valor da multa, que subiu bastante, o pessoal está seguindo melhor. O problema ainda continua sendo as festinhas em casa, o comércio em si está cooperando bastante, mas um ou outro acontece isso, eles descumprem o decreto e acham que vão sair impunes e não vão. É isso que eu gostaria que a senhora pudesse, nesse momento, aproveitar o espaço que a senhora está ao vivo em relação à conscientização. Há pessoas que não conseguem entender, que criticam muito a ação da vigilância. A senhora acha que o que aconteceu hoje, na verdade, serve de exemplo, e até no sentido de que não é que se deseje, mas é a lei que propriamente deve ser cumprida, Natana? Enquanto coordenadora da vigilância, o que a senhora poderia dizer nesse momento para a população que te acompanha? Sim, a lei ela já vem sendo cumprida desde os primeiros decretos, né, desde que começou a pandemia, só que os decretos estão ficando mais rígidos. E conforme eles vão ficando rígidos, nós também vamos ficar mais rígidos nas fiscalizações. E vamos cumprir a risca, independente de quem é o dono, se é parente de prefeito, de qualquer pessoa. Nós não vemos isso, tá certo? A gente vai cumprir. A questão é saúde pública, né? Então, nesse momento, e a gente percebe, daqui a pouco a gente conversa com a secretária Lamonise também, né, com a diretora Érica, a questão são os números, né, Natana? A saúde pública, nesse momento, em Frutal, pede socorro, né? Pede socorro, quem acompanha os boletins está vendo que os casos só sobem, as mortes só sobem, a ocupação de leite só aumenta. E no que a gente puder trabalhar para evitar a aglomeração e a transmissão dessa doença, nós vamos atuar sim. Natana, você citou os casos das aglomerações em casa. Quais são as medidas da vigilância sanitária nesses casos? A vigilância sanitária ela não tem autonomia para entrar na casa, né? Isso aí a polícia ainda tem que ter um mandado. Mas as denúncias, quando são feitas para nós, a gente liga para a polícia, né? O tenente coronel Ivanildo está ajudando muito nisso. E a PM, juntamente com a vigilância, se estiver de plantão, vai até esses locais e dispersa o pessoal. Natana, eu gostaria que você informasse aqui para nossos ouvintes, né, os telefones aí para denúncias, né, sobre aglomerações aqui na cidade. Tá, o Disque Denúncia da Vigilância é o 99894-2500 e temos também o telefone da Vigilância Sanitária, que funciona no horário comercial até às 6 da tarde, 3423-2686. Em relação ao horário de funcionamento desse telefone, ele é 24 horas ou ele tem um tempo pré-estabelecido? Como que funciona? Não, o horário não é 24 horas, né? A vigilância ela não trabalha 24 horas. Ele funciona, se eu não me engano, a Moniz me corrija se eu estiver errada, até as 21 horas, tá certo? Das 7 às... Aqui, eu tô com os horários certinho. De segunda a sexta, das 7 às 22 horas e aos sábados e domingos, das 8 da manhã até as 21 horas. Depois desse horário, a gente pede para estar acionando a PM, tá certo? Porque a gente está sem equipe na rua. Ok, a gente conversa nesse momento e a gente agradece nesse instante a Natana Vicene e a gente vai conversar nesse instante com a diretora executiva da SMS e também, né, enquanto vigilante sanitária, a Érica Batista. Érica, a gente pode acompanhar o trabalho da senhora junto com os agentes, né, com os vigilantes, melhor dizendo. Como é que foi realmente na prática, né? No momento de chegar, a preocupação de fazer todo um trabalho de respeito, né, aos profissionais, a senhora conversando com eles o tempo todo, como é que foi realmente assim, no momento que vocês chegaram no hipermercado? Como a Natana disse do início, desde o começo da semana a gente estava recebendo essas denúncias. Quando nós chegamos, fomos conversar com os diretores, gerentes da loja, fomos bem recebidos no momento. Até então, eles já tinham ciência que não poderiam estar fazendo essa promoção. Durante a semana, alguns já ligaram na vigilância sanitária, pedindo se poderia ou não, foi esclarecido que não estava permitido. Então, quando nós passamos para ele que a partir daquele momento o mercado, né, o hipermercado estaria sendo interditado, eles assim aceitaram numa boa, não teve retaliação.
e já começaram a informar os seus superiores. Em relação a esse fechamento temporário, só para deixar bem claro para nossos ouvintes, não tem nada a ver com questão política ou algo no sentido, e sim com o fato da empresa não estar seguindo aí as normas e as regras desse decreto. Sim, exatamente isso. Não tem política no meio. A gente ouviu várias denúncias, né? Então, é descumprimento de decreto. O decreto é claro, não pode fazer promoção específica, igual eles estavam fazendo, anunciando nas redes sociais. Então, o fato foi o descumprimento do decreto municipal. No momento que vocês chegaram, tinha muitas pessoas no estabelecimento? Não muitas, porque foi logo no início da manhã, por volta das 8 horas da manhã, não tinha muitas pessoas, não. Érica, a gente pôde acompanhar um momento em que os vigilantes estavam ali conversando no balcão, com papéis, assinando, escrevendo. Na verdade, o que acontece? O que é aquilo? E depois também a senhora foi nos corredores, né, nas gôndolas e tudo, do hipermercado, conversando com um por um dos... Na verdade, o que a senhora passou para esses colaboradores? Eles estavam fazendo a reposição de mercadoria. Então, a partir do momento que a vigilância chega, que é dado a ordem que está sendo interditado o supermercado, então não pode ocorrer nenhuma ação lá dentro mais. Nós pedimos que os colaboradores se retirassem, né, porque não poderiam mais estar fazendo nenhum tipo de serviço, e tinha algumas pessoas repondo mercadoria. Então, eu fui nos corredores orientando eles, né, a terminarem e orientando que essa parte de frios, que eles ligassem as câmeras frias, porque nesse momento que ele é interditado, em prazo de 5 dias, eles não podem adentrar. Se eles adentrarem dentro do supermercado sem autorização da vigilância sanitária, é outra infração. O que a gente pode acompanhar também é a questão de muitos carrinhos que ficaram nos corredores, e a gente sabe que tem frios. Qual foi a orientação? De repente, esses próprios colaboradores pegaram essas mercadorias e devolveram para seus pontos de origem, para não haver o prejuízo ou algo nesse sentido, porque nesse momento que a gente conversa, o hipermercado já está interditado, não tem ninguém lá dentro nesse momento. Sim, exatamente. Os próprios colaboradores dos supermercados, eles pediram no microfone da empresa que só iriam passar nos caixas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento no caixa, e posteriormente eles foram até esses carrinhos que foram deixados, né, no meio dos corredores, e retiraram os frios e colocaram nos devidos lugares. Pode-se dizer que, enquanto profissional dessa área, Érica, é difícil também, né? A gente notou assim que para vocês, enquanto vigilantes, como profissionais, não é um desejo, né? Que é uma cena desoladora, mas ao mesmo tempo se faz necessária em decorrência dessa saúde, né? A saúde de Frutal mesmo, né? Sim, não é um trabalho fácil, tá? Muitas das vezes as pessoas julgam o fiscal sanitário, nós não temos o prazer de fazer multa, não temos o prazer de fechar. O que acontece é a pandemia, né? Nós vivemos um momento muito difícil, onde nós não temos leito, não temos estrutura, nem Frutal, nem região. Então, no momento, se faz necessária essa ação. Ok, então, agradecemos nesse momento a Érica Batista, ela, né, que é da Vigilância Sanitária. A gente conversa agora, nesse momento, para fechar a matéria, com a secretária municipal de saúde, Lamonise Ribeiro. Secretária, em relação à ação hoje pela manhã, enquanto titular dessa pasta, se fez necessário? Sem dúvida nenhuma, né? Como a Natana já disse, nós recebemos várias denúncias, inclusive fomos questionados antes mesmo, né, do dia de chegar, no dia da promoção, vocês não vão fazer nada? E é importante frisar que nós trabalhamos com evidências e não com inferências, né? Então não adianta chegar denúncias achando que a gente vai fazer uma ação precipitada. Nós trabalhamos com protocolos rígidos e faz a atuação assim que a gente percebe o descumprimento. Moniz, eu gostaria que você explicasse, falasse aqui para nossos ouvintes qual a realidade, né, de Frutal do ponto de vista epidemiológico, né? A gente sabe que houve essa interdição temporária, mas gostaria que você trouxesse, né, essas informações. Apesar de ter boletins diários, eu gostaria que você explicasse em relação à questão da nossa macro-região, né, como que está nesse momento. Bom, o Triângulo Mineiro todo ele está em estado de alerta. A situação não é boa. Há sim a possibilidade de estarmos aí com um vírus mais agressivo, uma nova cepa do coronavírus, né? Então a gente tem aí investigado, o Estado de Minas está investigando a situação do Triângulo Mineiro. É realmente muito delicada. Hoje em Frutal nós temos sendo monitorados aqui pelo nosso serviço de monitoramento 535 pessoas. Nós já estamos com
uma taxa de ocupação muito alta em Frutal, né? No Frei Gabriel, ontem nós tínhamos apenas 2 vagas, uma para observação, que é para paciente suspeito, e uma para paciente com Covid. No Hospital São José, nós estávamos, até o boletim de ontem, com 5 pacientes de Covid internados. Uberaba hoje é referência para atender todos os municípios do Triângulo, não só a marca Triângulo do Sul. Então a situação realmente pede cuidado, pede atenção, e é por isso que a gente tem que intensificar as ações. Os decretos precisam ser mais rígidos. Não temos, como a Érica disse, o prazer em lacrar estabelecimento e multar, mas algumas medidas se fazem necessárias para que haja o distanciamento, a redução do número de pessoas circulando nas ruas e a contenção do vírus. Como que você analisa nesse momento em relação à aceitação da população quanto às normas do decreto? Na opinião da Secretaria, as pessoas estão colaborando ou precisa ainda de mais conscientização, né, exatamente para frear a propagação do vírus? Bom, a conscientização ela é constante, né? É papel da Secretaria de Saúde educar a sua população. A gente tem que fazer esse processo de educação periódica, de sempre estar mostrando os números, de termos transparência na informação. Algumas pessoas a gente já percebe que já estão colaborando, que estão apoiando as ações da Secretaria de Saúde, mas há também aquelas pessoas que não concordam, né? Mas isso é natural, isso acontece em todo lugar e a gente está aqui sempre para esclarecer. Secretária, ontem saiu uma fake news referente a um novo decreto em Frutal. Quando de fato haverá um novo decreto? Bom, o nosso decreto está vigente até domingo, né? Nosso comitê técnico municipal ele se reúne depois do comitê macro regional. Então tem a reunião do comitê macro regional que acontece hoje, com a participação dos 27 secretários de saúde. Depois nós vamos fazer a reunião do comitê técnico, depois a reunião do comitê gestor, que é o comitê deliberativo. Então, provavelmente, no final de semana, teremos um novo decreto. Muniz, como ela citou agora há pouco, a nossa colega, sobre essas fake news. Também em relação à vacina, Frutal vivencia um dos momentos mais difíceis. A gente pôde ver hoje pela manhã, comparativamente, Araxá tem mais de 5 mil casos positivos e Frutal já está quase chegando aos 4, comparativamente. Araxá tem 65 mortes e Frutal já tem 87, quer dizer, se for ver a questão de comparativo do tamanho da cidade. E mesmo diante de todo esse cenário difícil, vem as fake news. A senhora, como secretária, como é que a senhora analisa esse momento, essa falta de respeito até por parte das pessoas? Está difícil, está se perdendo vidas, está se contaminando cada dia mais, e as pessoas fazendo fake news de decreto, fake news de vacina. Como é que a senhora analisa esse cenário, secretária? Bom, a expressão é livre, né? A pessoa pode se expressar e rede social aceita tudo. O que eu peço à população é atenção, é cuidado, é respeito ao nosso trabalho, é saber que, como a gente apresentou, né, na última transmissão que fizemos, trabalhamos com dados estatísticos. Então, a gente não trabalha com achismo. Isso aqui não é loteria, né? A gente não está fazendo aposta. A gente está trabalhando com estatísticas. E a estatística mostra que a situação realmente é crítica. Agora, as pessoas têm a liberdade de se manifestarem, né? Isso em nada interfere no trabalho da Secretaria, não interfere no trabalho técnico, que continua sendo desenvolvido da forma que precisa ser. Ana Moniz, só para a gente entender, em relação aos números, né, que Frutal apresenta hoje, é possível que Frutal chegue ao ponto, como por exemplo, o município de Itapajipe, um lockdown? É possível sim, não só Frutal, como todos os municípios, né? Tem acontecido isso, como a gente tem visto aí Uberlândia, que é polo de uma macro-região igual Uberaba, que atende aos outros municípios ali da macro Triângulo do Norte, né? Então, o Triângulo Mineiro ele é dividido em Norte e Sul. Então, o Triângulo do Norte, hoje, ele está todo parado. E, como eu disse, eu repito, Uberaba é quem vai atender a todos os outros municípios. Está atendendo, inclusive, pacientes de Coromandel, que pertencem à macro-região de Uberlândia. Pode acontecer, sim, né? Se tem uma falta de leitos, tem que prender as pessoas em casa, né? Prender no bom sentido, né? Mas de conter as pessoas, de conter a circulação de pessoas nas ruas. Então, o lockdown, o objetivo dele nunca foi prejudicar o comércio. A gente sabe dos prejuízos econômicos gerados pela pandemia. Isso não é uma situação de Frutal, isso é um perfil nacional, né? O impacto na economia é muito grande desde o início da pandemia, mas
se faz necessário, exatamente para diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Nessa coletiva de imprensa, secretária, estão sendo, né, além da questão do hipermercado, mas assim, de abordar assuntos relacionados à saúde, um pouco de cada coisa. E a gente aproveita a oportunidade que a senhora está, né, nas redes sociais, um recado importante sexta-feira. Nós falávamos agora há pouco da proteção, dessa campanha da vacinação, né, dos idosos acima de 90 anos. E é bom dizer o seguinte, inclusive já hoje começou a rodar o som de rua para poder chamar essa população, porque o prazo já está acabando, né? Exatamente, muito bem lembrado, obrigada, né, pela pergunta. Realmente a gente precisa terminar de fazer a imunização dos idosos acima de 90 anos. Então, se vocês conhecem alguém, né, que precisa receber vacina, que não tenha condição de se deslocar, avise aqui na Secretaria de Saúde, a nossa equipe vai até a residência do paciente e faz a imunização dele. Isso até sexta-feira, né, secretário? Lembrando o prazo, então, agora até amanhã, tá bom? E não há possibilidade de prorrogação de vacinação acima dos 90 anos. Terminou isso, provavelmente já parte para uma nova etapa. Exatamente, até sexta-feira, porque a Secretaria de Saúde ela tem que informar a cobertura vacinal nessa faixa etária. Então, a gente precisa informar no sistema de informação, né? E aí, estamos aguardando. Belo Horizonte recebeu ontem um novo lote de vacinas, então provavelmente no mais tardar até segunda-feira eu acredito que Frutal receba também. E aí quando virem as vacinas, né, quando vierem, virá também uma nota explicativa do público-alvo dessa vacinação. A expectativa de que seja uma faixa etária aí de 80 a 89 anos é muito grande, mas não tem nada oficial. Essa foi a coletiva de imprensa aqui na Secretaria de Saúde, a respeito da interdição temporária do hipermercado atacadista da cidade. Agora há pouco, o prefeito de Frutal recém-eleito Bruno Augusto se reúne com representantes do ABC. O prefeito de Frutal se reuniu no início desta tarde, dia 25, com os representantes do Atacado ABC e Dr. Gustavo de Souza, assessor jurídico do hipermercado. Os vereadores Alex Freitas, Jarbinhas, Sinomar Borges e Maísa também acompanharam a reunião. O atacado foi lacrado pela Vigilância Sanitária durante a manhã desta quinta-feira, dia 25, por descumprir o decreto vigente. O motivo da interdição foi a reincidência, já que esta era a terceira vez em que descumpria as normas do decreto. Desta vez, com a realização de promoção específica. Bruno Augusto ouviu os representantes junto à assessoria jurídica da prefeitura e orientou que a empresa apresente em recurso administrativo direito dos comerciantes. Também afirmou que o recurso será analisado e as decisões cabíveis serão tomadas. Em suas redes sociais, o prefeito ressaltou que a vigilância sanitária é um órgão independente e que já interditou até mesmo o prédio da própria Secretaria Municipal de Saúde. Também afirmou que seu governo zela pelo respeito aos servidores e autonomia dos departamentos, principalmente no setor que envolve saúde pública. Esta matéria é do portal Jornal Correio de Frutal. E agora há pouco, o prefeito eleito de Frutal também se pronunciou nas redes sociais. Ele diz o seguinte: Bruno Augusto. Recebi no início da tarde desta quinta-feira, dia 25, representantes do Atacado ABC e o Dr. Gustavo de Souza, assessor jurídico da empresa, que estavam acompanhados dos vereadores Alex Freitas, Jarbinhas, Sinomar Borges e Maísa. Na manhã de hoje, a empresa foi alvo de fiscalização por parte da Vigilância Sanitária, que culminou na interdição em razão do decreto em vigência. De maneira transparente e dentro do diálogo, ouvi junto à nossa assessoria jurídica as manifestações da empresa e orientamos que a mesma apresente à Prefeitura de Frutal o recurso administrativo, que é um direito de qualquer comerciante. Vale ressaltar que a Vigilância Sanitária é um órgão independente, que inclusive já interditou nesta administração prédio da própria Secretaria Municipal de Saúde. O nosso governo zela pelo respeito aos servidores e
autonomia dos departamentos, principalmente no setor que envolve saúde pública. Assim que protocolado o recurso da empresa, iremos analisar e, dentro da legalidade, tomar as decisões cabíveis. Reforço que fazemos um governo transparente, de diálogo e justo. Estou à disposição de qualquer cidadão para esclarecer, ouvir e atender. Boa tarde. Essa publicação é do prefeito recém-eleito de Frutal, Bruno Augusto.